tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sede em meu favor, Virgem soberana, livrai-me do inimigo com vosso valor. Glória seja ao Pai, ao Filho e ao amor também, que é um só Deus, em pessoas três, agora e sempre. Amém. Boa tarde. Que bom é poder estar aqui com vocês nesta hora, nesta quinta-feira de adoração, aqui em Cachoeira Paulista, na comunidade Canção Nova. E também estar com você que nos acompanha através do sistema Canção Nova de comunicação. Seja bem-vindo. É uma alegria tê-lo conosco. Para os que não me conhecem, o meu nome é Natal. Eu sou membro da comunidade Canção Nova, consagrado a Deus neste carisma, graças a Deus, há 19 anos. Sou casado com a Cristiane Silva, pai de 2 filhos, e hoje atuo na Canção Nova, no meu campo de missão e de trabalho, no grupo de amigos da Canção Nova. Motivo para mim de muita alegria. E eu queria começar então a partilhar com você a palavra que move, que nos direciona a partilha desta tarde. Você que trouxe a palavra de Deus, a citação é de Josué no capítulo 23. No capítulo 23, mas eu vou fazer uma leitura dinâmica, para que possamos bem compreender aquilo que Deus quer nos falar nesta tarde. Por meio desta palavra, eu vou fazer uma síntese, e eu vou trazer alguns versículos do livro de Josué, nos capítulos finais, nos capítulos 23 e 24, para então, a partir da proclamação da palavra, a gente colher aquilo que Deus quer falar e realizar em nossas vidas. Amém? A palavra de Deus, no livro de Josué, no capítulo 23, no versículo 3, vai dizer assim: já estou velho e avançado em anos. Ora, vós tendes visto tudo quanto o Senhor vosso Deus fez a todas estas nações por vossa causa, pois foi o Senhor, o vosso Deus, quem combateu por vós. Sede, pois, fortes e velai para pôr em prática o que está escrito no livro da lei de Moisés, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. Versículo 16: se violardes a aliança que o Senhor vosso Deus vos ordenou, e se fordes servir a outros deuses, prostrando-vos diante deles, então a ira do Senhor se acenderá contra vós, e logo desaparecereis da boa terra que ele vos deu. Capítulo 24, no versículo 14: agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com o coração íntegro e sincero. Lançai fora os deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio Eufrates e no Egito, e servi ao Senhor. Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem vossos pais serviram do outro lado do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E eu convido você a repetir este último versículo comigo. Quanto a mim, pode ser melhor, é uma decisão. Quanto a mim e a minha família, nós serviremos ao Senhor. Palavra do Senhor. Aplauda a palavra de Deus e aplauda em
Primeiro lugar, o compromisso que você já assume diante do Senhor. Amados irmãos, esta palavra que acabais de ouvir, do livro de Josué, ela data de 1250 anos antes de Cristo. E o contexto desta palavra era a despedida de Josué. Josué que já havia cumprido a sua missão, ele que havia cumprido o chamado de Deus, o desígnio de Deus a seu respeito, cumprindo a sua missão. Então, teve esse diálogo com o povo israelita, com o povo de Deus. E você sabe muito bem quem é Josué. Josué é aquele que foi o sucessor. Josué é aquele que foi o substituto de Moisés. Você sabe que Moisés foi o homem que Deus suscitou para libertar o povo de Israel da casa do faraó, da casa do Egito, da escravidão do faraó. Só que depois de peregrinar durante 40 anos pelo deserto, e antes de chegar, portanto, a Canaã, a terra prometida, Moisés morreu. E com a morte de Moisés, então Deus suscitou Josué. E então Deus ordenou a Josué: Josué, eu estou contigo, da mesma forma que eu estive com Moisés. Josué, não temas, porque eu não te abandonarei, e eu não te deixarei, disse Deus a Josué. E diz ainda: não te desvies nem para a esquerda nem para a direita, mas anda firmemente nos ensinamentos do Senhor que aprendestes através de Moisés. E assim foi a vida então de Josué. Josué recebeu esta incumbência, Josué recebeu esta missão, e assim ele fez. Ele a cumpriu. E depois de tê-la cumprido, Josué, nos fins dos dias da sua vida, numa atitude de querer renovar aquela aliança do povo de Deus com Deus, então ele fez este diálogo com o povo de Israel. E por que ele queria renovar esta aliança? Porque esta aliança havia sido feita primeiramente entre Deus e Moisés. É a antiga e a primeira aliança. E qual é esta aliança? A aliança em que no Monte Sinai, no Monte Horebe, no Monte de Deus, depois que Moisés jejuou durante 40 dias, Deus se manifestou e falou com Moisés face a face e nos deu as tábuas da lei, ou o que nós chamamos comumente na nossa igreja de os 10 mandamentos. Então aquele povo havia feito em Moisés, na pessoa de Moisés, na figura de Moisés, aquele homem de Deus que levou o povo da casa do faraó para a terra de Canaã. Deus havia feito com eles a primeira aliança. E então Josué sentia a necessidade de, terminada a sua missão e chegado o dia da sua partida, do seu descanso, de voltar a Deus, então fazer esta renovação da aliança. E então ele começou esse discurso justamente falando: eu já estou velho e avançado em anos. Ora, vós tendes visto tudo aquilo que Deus fez a vosso favor, e todas as nações por vossa causa que foram dadas, conquistadas, pois foi o Senhor, o vosso Deus, que combateu por vós. Então ele disse ao povo: sede, pois, fortes e velai para pôr em prática tudo aquilo que está escrito no livro de Moisés, ou seja, a lei do Senhor, os mandamentos de Deus, e não vos desvie nem para a direita, nem para a esquerda. E depois ele finaliza assim, desta forma: agora, pois, meus filhos, temei ao Senhor e servi-o de coração íntegro e sincero. Contudo, disse Josué, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir.
Este foi o discurso que Josué fez àquele povo. E aquele povo que inicialmente foi guiado por Moisés, agora era conduzido sobre Josué. E porque aquele povo era aliançado com Deus, poderíamos dizer que aquele povo estava sob o governo de Deus. Aquele povo, eles viviam sobre a batuta do Deus Todo-Poderoso. Eles tinham a sua vida orientada por Deus. Eles tinham a sua vida conduzidas por Deus. Era um povo, em outras palavras, governado por Deus. E claro, esse ato de tanto Moisés, em primeiro lugar, como depois Josué, fazer aquele caminho, levando o povo da escravidão do Egito para Canaã, a terra prometida por Deus, o lugar do repouso do povo, era tudo, na verdade, uma prefiguração para aquilo que nós, na nossa caminhada cristã, nós fazemos. Porque, da mesma forma, Deus enviou o seu Filho ao mundo, e Jesus é para nós um novo Moisés, poderíamos dizer assim, que veio ao mundo para nos libertar da escravidão, não mais da casa do faraó, não mais do Egito, mas da escravidão dos pecados, e nos conduzir à terra prometida, a Canaã, que na verdade é a Jerusalém celeste, a pátria celeste. Este é o papel de Jesus, é a missão de Jesus. Ele veio ao mundo nos reconciliar com Deus e nos libertar da escravidão do pecado, para nos conduzir, para nos fazer chegar ao nosso local de morada, a nossa pátria celeste, que é o céu. E então, dentro deste contexto, neste cenário, Josué é movido por Deus, Josué é conduzido por Deus a questionar aquele povo. Ei, vocês sabem muito bem o que Deus fez em vosso favor. Você viu o que Deus fez agindo poderosamente, os libertando da escravidão e trazendo a esta terra que mana leite e mel, a esta terra próspera. Vocês viram que Deus foi Deus realmente quem combateu em vosso favor. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o de coração íntegro, de coração sincero, de coração puro. Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, disse Josué, então escolhe hoje a quem quereis servir. Se quereis servir aos deuses que seus pais serviram no deserto, se quereis servir aos deuses pagãos, aos falsos deuses, no tempo da escravidão na casa do faraó, ou se quereis servir ao Deus verdadeiro. E então arrematou Josué de forma linda e maravilhosa. Ele disse, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amados irmãos, esta palavra se atualiza para nós no dia de hoje. Da mesma forma que Deus moveu o coração de Josué para questionar aquele povo de Deus, o povo de Israel, hoje o Espírito Santo nos interpela nesta tarde e diz para você, no momento que você está, na realidade que você está, ou no caminho que você tem feito com Deus, e vós, a quem quereis servir? Agora, pois, que conheceis ou que reconheceis tudo que Deus fez em vosso favor, sirva o Senhor de coração sincero, sirva o Senhor de coração íntegro, sirva-o por inteiro, não tenha medo de fazer a escolha pelo Senhor, não tenha medo de dar a sua vida para que Deus a governe, porque quando Josué fez esta declaração, quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor, ele disse, eu tenho a minha casa, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha família governada pelo Senhor.
Da mesma forma, amados irmãos e irmãs, o Senhor nos questiona nesta tarde. E claro, tudo isso porque de fato o Senhor quer que a sua vida esteja sobre o domínio de Deus, sobre a graça de Deus, sobre a bênção de Deus, sobre o governo de Deus. E por isso Ele está falando: e vós, a quem quereis servir? Porque quanto a mim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Hoje, o Senhor quer ser verdadeiramente Senhor e Rei das nossas vidas. E para que você entenda aquilo que eu estou te falando, a dimensão que o povo de Israel vivia em relação a Deus, o relacionamento em que eles tinham Deus como Senhor, como aquele que de fato governava as suas vidas. Então aqui, eu recordo a figura de Adão e Eva. Vocês sabem que Adão e Eva foram criados por Deus? Sim ou não? Sim ou não? Sim, é verdade, Adão e Eva foram criados por Deus. O livro do Gênesis fala de forma linda da criação da humanidade, da criação de todas as coisas, e claro, fala da criação de Adão e Eva. Somente que quando Deus criou Adão e Eva, e Ele começou dizendo: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, a nossa imagem e semelhança, Ele dominará sobre os animais, sobre os peixes, Ele dominará as plantas, a natureza, Ele dominará sobre os animais que rastejam. E Deus foi estabelecendo o seu reino e dizendo para Adão e Eva o que eles podiam e o que eles não podiam. O fato é que a primeira grande ordem que Deus deu, ao estabelecer a sua criação, ao estabelecer o seu governo, Ele disse para Adão e para Eva: ei, sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra. Foi a primeira ordem que Deus deu a Abraão. E você sabe, Deus ainda foi dizendo mais. Deus falou: dominarás todos os animais. E Deus disse ainda: receba as plantas, todas as árvores frutíferas, todas as árvores que têm semente, receba todos os animais, e você terá todos estes animais e alimentos como alimento. Você terá todos estes animais e frutas como alimento. E não parou a ordem de Deus. Deus colocou Adão e Eva no centro do Éden, no jardim, no paraíso, como costumamos a ouvir falar. E Deus disse: vai guardar Adão, você vai cultivar o paraíso, o Éden, você vai cultivar, ou seja, você vai produzir, mas você vai guardar. Ou seja, Adão, eu criei isso aqui para você, então toma conta disso aqui, pelo amor de Deus, não seja irresponsável. E a última e grande ordem, todas as outras foram, digamos que positivas. Esta ordem foi restritiva, e vocês sabem qual é a ordem. Qual é a ordem que Deus deu a Adão e Eva? Deus disse: Adão, Eva, comerás de todas as frutas de todas as árvores que tem neste lugar, somente não comerás do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque senão morrerás. E você sabe muito bem o que aconteceu, não precisa lhe falar. Adão e Eva comeram a fruta da árvore da ciência do bem e do mal, e vocês sabem também a consequência, por causa da desobediência, por causa da transgressão. E pecado é isso, é tudo aquilo que é uma transgressão, que é uma rebelião, que é uma desobediência à vontade de Deus. Por causa da desobediência de Adão e Eva em comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, eles foram expulsos do paraíso. E você sabe, a palavra de Deus vai dizer:
O homem experimentou a dor, o sofrimento e a morte. Gente, deixa eu lhe dizer, Deus não nos criou para a morte. Jesus, quando veio ao mundo, no Evangelho de São João, ele diz: eu sou a vida. Jesus nos criou para a vida. Se a morte entrou no mundo, foi por causa do demônio, foi por causa da astúcia de Satanás. O homem não era para sofrer, o homem não era para suar como eu estou suando aqui, ó. O homem não era para sofrer, mas ele experimentou o sofrimento, ele experimentou a dor, ele experimentou a morte por causa da transgressão, por causa da desobediência ao governo de Deus. Adão e Eva foram criados por Deus para viver sob as leis do reino de Deus, sobre as regras do governo de Deus. E então, para que você mais ainda entenda a dimensão do dar o governo da nossa vida a Deus, eu trago para a nossa realidade do dia de hoje. Você sabe que todo país, que toda nação, ou que todo estado, ou que toda cidade, mas vamos falar o gênero país, nação, possuem as suas leis, e estas leis regem o seu governo. O governo brasileiro, por exemplo, é a nossa realidade mais próxima. O Brasil tem um sistema legislativo tão complexo, gente, tão confuso, e não sou eu quem falo, são os próprios magistrados. Ainda essa semana eu via no noticiário um advogado falando que a lei brasileira é muito falha, porque tem uma lei para prender, uma lei para soltar, tem uma lei para abrir, uma lei para fechar. E por causa desta confusão, por causa deste pandemônio, por causa desta lei aí, deste governo, e aqui eu estou falando governo legislativo, a gente é que sofre as consequências. Olha a situação que está o nosso Brasil, olha a miséria, olha a desigualdade social, olha a corrupção, olha a roubalheira. A corrupção se tornou institucionalizada. E entenda o que eu estou falando, para depois você não falar que eu falei aqui, que eu estava fazendo política. Eu não estou fazendo política, não. Eu sou apolítico. Eu não estou defendendo nem o político A, nem o B, nem o C. Eu estou falando da forma de governo que rege o nosso Brasil, e que é falho, e que por causa destas brechas nos faz viver na miséria, nos faz viver na injustiça, nos faz viver numa corrupção. Eu falei do Brasil, mas eu poderia citar outros governos. Existem outras nações, outros países, em que a forma de governo é tão totalitária, que eles controlam até o número de filhos que um casal casado pode ter. Então eles determinam: você casou, você só pode ter um filho. E se você tiver mais que um filho, você está desobedecendo ao governo, e por causa da sua desobediência você é preso. E meu Deus do céu, Deus nos livre de um governo assim, um governo totalitário, um governo tirano, um governo ditador. Deus nos livre de um governo assim. Existem outros países de outras nações que têm regras, que têm leis tão severas que, se o indivíduo, um cidadão, desobedecer uma determinada regra, por exemplo, portar drogas ou traficar drogas, esta pessoa ela é condenada à pena de morte. Gente, eu estou citando aqui estes exemplos de governos contemporâneos, de governos que você pode ouvir falar deles com todas as letras nos noticiários, se você acompanhar, para que você entenda daquilo que eu estou falando, a exemplo do povo de Israel, que tinha a sua vida governada por Deus. E foi a esta experiência que Josué convidou o povo de Deus a viver, mais uma vez renovando a aliança do Monte Sinai, que foi feita entre Deus e Moisés, quando nos deu os 10 mandamentos.
Tudo isso para falar que aquele povo era governado por Deus. E você viu a narrativa de tudo que Deus fez em favor daquele povo, porque aquele povo havia dado o governo da sua vida para Deus. Então, da mesma forma que Deus suscitou no coração de Josué este questionamento, o Espírito Santo fala comigo e com você nesta tarde. Filho, filha, agora pois temei ao Senhor e servi-o com um coração sincero e íntegro. E sincero quer dizer sem cera, sem máscara, sem camuflagem, sem disfarce. Servi ao Senhor de coração sincero. Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, escolhei hoje a quem você quer servir. A quem você quer servir? A pergunta central aqui agora nesse momento passa a ser essa: a quem você tem dado o governo da sua vida? Ah, Natal, eu não me lembro de ter dado o governo da minha vida para ninguém, não. Minha vida é minha, quem manda sou eu. Se tivesse um chucro aqui, um casca grossa, se eu estivesse perguntando, eu não dei minha vida para ninguém governar, não. Quem governa a minha vida sou eu. Quem governa a minha vida sou eu, coitado. Você mal sabe que está sendo governado, que está sendo um pau mandado. Mas deixa eu perguntar, porque você não pode sair daqui sem convencidamente dar uma resposta a esta pergunta: quem é que tem sido o governador da tua vida? Ou para quem que você deu o governo da tua vida? É a Jesus Cristo nosso Senhor? Ele de fato tem sido o Senhor da tua vida, tem sido o Senhor da tua casa, tem sido o Senhor da tua família? Ou você nem sequer sabe responder? E aqui eu vou te dar mais algumas orientações para você se encontrar e saber em que lugar você está. Talvez você que pensou aí no seu coração e não me respondeu, mas falou: eu não dei o governo da minha vida para ninguém, não. Da minha vida quem governa sou eu. Quem toma conta sou eu. Infelizmente, existem pessoas governadas por outras pessoas. Quer um exemplo concreto? Tem mulheres que vivem governada pelo marido. E a mulher mal respira direito, porque se fizer alguma coisa a mais, além de respirar, o marido está lá marcando em cima e vive como se fosse uma escrava. E que raio de relação é isso? É uma mulher? É uma ajuda oportuna? É uma companheira? Ou é uma escrava? Mulher, não se deixe enganar. Você deve ser obediente ao seu marido? Sim, deve ser, porque São Paulo nos ensina a viver a obediência e a submissão na realidade conjugal. Mas você não é mucamba, você não é escrava, você é filha de Deus. Então, você tem que deixar se governar por Deus, obedecer ao seu marido, ser fiel ao seu marido, submissa ao seu marido, mas ser governada por Deus e não por seu marido. Porque muitas vezes ele não sabe nem onde é que o nariz dele está. E pior, se é feio um homem governar a mulher, pior ainda é quando a mulher governa um homem. E você sabe que tem um monte de cabra, não é macho, é frouxo, um monte de pau mandado, que a mulher fala e ele: sim senhora, já vou. Homens, toma vergonha na cara, cria juízo, seja um submisso, seja acolhedor, seja zeloso, seja amoroso, mas você tem que dar o governo da sua vida a Deus e não a sua mulher. Você não pode ser um pau mandado, não, você tem que ser um homem mandado sim pelo Espírito Santo de Deus, conduzido por Deus. Tem pessoas que são governadas pela televisão, então assiste a televisão, e tudo que aparece na televisão, no outro dia, ela está fazendo tudo igual. Ela nem sabe, é governada pela televisão. Que tristeza.
Tem pessoas que são governadas, e aqui eu troco a palavra para você entender, que são influenciadas por outra pessoa. A pessoa não tem capacidade de decisão. Então fica aqui, então encosta no camarada aqui, no Leozinho. Aí o Leozinho fala, olha, eu acho que este caminho não é bom, vai por aquele. Aí ela vai. Aí ela não tem capacidade de decisão, chega aqui no lado do nosso outro irmão, boa praça, e chega, ó, faz assim não, faz assado. Ele faz. Ela é governada pelos outros. E se não é governada pelos outros, orientada, ela é aquilo que nós chamamos de Maria vai com as outras. Existem pessoas que são governadas pelo modismo. Então tudo que se aparece aí que está na moda, no outro dia a pessoa já está seguindo essa tendência. Gente, não pode ser assim. Hoje Deus nos convida a dar o governo da nossa vida a Deus. Deus nos convida a colocar a nossa confiança em Deus. Deixa eu falar para você algo que é muito sério. E preste atenção no que eu vou dizer. O Catecismo da Igreja Católica, e também Santo Agostinho vai falar desta realidade. Ele diz que nascemos de Deus, e para Deus devemos voltar. Diz ainda que fomos criados por Deus, no amor e para o amor. E a felicidade que nós procuramos incansavelmente, a gente não encontra enquanto em Deus não repousar. Deixa eu lhe dizer, a verdadeira felicidade está em dar a Deus o governo da nossa vida. Qualquer outra coisa que você experimente é ilusão. O mundo dá euforia, mas alegria perene só Deus dá. Digo mais ainda para você entender. Tiago, no capítulo 1, no versículo 17, ele diz algo, e que traduz de forma bela tudo isso que nós estamos meditando nesta tarde. Tiago vai dizer que tudo o que Deus faz é bom e é perfeito. E presta atenção nisso, porque você vai entender porque nós vivemos um inferno nos dias de hoje. E quando eu digo um inferno, é aquela situação onde você está em casa, ou quando você está no trabalho, e quando você começa a partilhar com alguém, com seu vizinho, com seu filho, com seu esposo, ou com alguém da igreja, olha, ou com o padre, olha padre, lá em casa está um inferno. Você vai entender porque muitas vezes nós proclamamos, infelizmente, esta realidade, e ela tem se tornado uma realidade na nossa vida. Sabe por quê? Tiago diz, tudo que Deus faz é bom e é perfeito. E se você abrir o livro do Gênesis, nos primeiros 2 capítulos, você vai ouvir a narrativa da criação, e fala que Deus criou o céu, criou a terra e viu que era bom. Deus criou o sol, criou a lua, fez o dia e fez a noite, Deus viu que era bom. Deus criou os animais, Deus viu que era bom. Deus criou os peixes, Deus criou os mares, Deus criou o firmamento, criou as estrelas. Deus criou todas as coisas, e depois de tê-las criado, viu que era bom. Deus criou o homem e a mulher, e depois que Deus criou o homem e a mulher, Deus viu que era bom. Mas a pergunta é, se tudo que Deus faz é bom e é perfeito, se Deus fez bem feito todas as coisas, por que a gente vive num mundo tão imperfeito? Por que a gente vive num mundo tão injusto? Por que a gente vive num mundo de tantas misérias, de tantas injustiças, de tanta desigualdade? E a resposta é uma só. Por causa do pecado, por causa da desobediência. Adão e Eva foram criados por Deus para viver uma vida plena de bem-aventurança, de comunhão e de felicidade perene, eterna. Mas por causa da desobediência, tentados por Satanás na figura da serpente, comeram do fruto da árvore da ciência, do bem e do mal, e por causa da desobediência foram expulsos do paraíso. Deixa eu lhe dizer, se as pessoas vivessem, se as pessoas tivessem a sua vida governada por Deus, se as pessoas verdadeiramente estivessem sendo conduzidas por Deus, orientadas por Deus, buscando servir a Deus, dizendo quanto a mim, eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor, se as pessoas
estivessem caminhando na fidelidade a Deus, a gente não teria um mundo tão miserável como temos nos dias de hoje, a ponto de proclamarmos nas nossas realidades pessoais, na nossa casa e na nossa família, dizendo que a nossa vida está um inferno. Mas o bom é que nem tudo está perdido. Se você sabe que a causa de todos os males é o pecado, a causa de todos os males é a desobediência a Deus, a causa de todos os males, de toda injustiça, de toda permissividade, de toda corrupção que vivemos nos dias de hoje, se a causa de tudo isso é a desobediência, é a rebeldia, é o rejeitar o governo de Deus sobre as nossas vidas, então você precisa fazer o caminho de volta. Por isso que eu te dizia no começo desta pregação, hoje esta palavra se atualiza, e da mesma forma que Deus falou através de Josué, hoje o Espírito Santo fala a você. E vós, a quem quereis servir? É preciso de você uma decisão. É preciso que você saia daqui decididamente e corajoso, assim como Deus falou a Josué. Está lá no capítulo 1 do livro de Josué. Deus falou a Josué desta forma e serve de orientação para você. Filho, filha, assim como eu estive com Moisés, assim como eu estive com Josué, eu estarei contigo, eu não te deixarei e nem te abandonarei. Mas para isso, seja forte, seja corajoso, pois farás este povo, o teu povo, a tua família, os que ficaram em casa, os teus colegas de trabalho, os teus vizinhos, da tua comunidade, se fores forte, se fores corajoso, farás este povo herdar a terra que jurei dar aos seus pais. E aqui eu estou falando da pátria celeste, o céu. Por isso, sim, ser forte e muito corajoso, e cuida de agir segundo toda a lei que Moisés, meu servo, te prescreveu. Não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, a fim de que tenhas êxito por onde andares. Porque que infelizmente tem muita gente desgraçada, porque virou as costas para Deus, porque se afastaram, numa vida de pecado, se afastaram para longe de Deus. E eu digo para você, nós não podemos fazer o mesmo, não! O mundo tem virado as costas para Deus, o mundo tem andado a passos largos, muito longe de Deus, e nós não podemos fazer o mesmo. Hoje o Senhor nos convida a uma decisão, hoje o Senhor fala contigo, filho, filha, a quem você quer servir? A quem você quer servir? Precisamos, amados irmãos e irmãs, dar o governo da nossa vida a Deus. Mas Natal, o que significa isso, dar o governo da minha vida a Deus? É colocar Deus em primeiro lugar. Dar o governo da minha vida a Deus é colocar Deus no centro. É bem verdade que nós vamos à missa, nós vamos em retiros como esse que você participa aqui na comunidade Canção Nova, nós vamos a grupos de oração, nós vamos em apostolado da oração, terço dos homens, a diversos encontros, e até cantamos, dizemos que Deus é rei, que Deus é o Senhor das nossas vidas. Mas eu pergunto para você, de fato, Jesus é o Senhor da tua vida? Deus é o Senhor, é o centro da tua casa, da tua família, porque se não for, está tudo errado. Hoje o Senhor nos convida a colocar Deus em primeiro lugar. Não foi à toa que Jesus, no Sermão da Montanha, no capítulo 6, no versículo 33 do Evangelho de Mateus, Jesus nos ensinou: buscai a Deus em primeiro lugar e a sua justiça, e tudo quer dizer tudo
tudo mais vos será dado em acréscimo. Mas antes é preciso você buscar a Deus em primeiro lugar. Qual é o lugar que Deus tem ocupado na sua vida? O primeiro, o segundo, o terceiro, o último? Ou talvez Ele não tenha nem sequer feito parte da tua vida. Não tem problema, Jesus não te condena. Ele se alegra por você estar aqui. Ele se alegra por você que nos acompanha agora e fala: filho, filha, que bom que você voltou. Se até agora você escreveu tudo errado, Deus coloca em tua mão uma página em branco e te dá a oportunidade de começar de novo a história da tua vida. Eu finalizo este momento trazendo uma pequena história que serve como reflexão para que a gente se convença da necessidade de dar a Deus o governo da nossa vida e de, a partir de hoje, buscá-lo em primeiro lugar. Foi uma história trabalhada pela equipe catequética na abertura da catequese do ano de 2012. Ela serve para nos entender e nos ajudar a entender e a responder melhor o apelo que Deus nos faz nesta tarde de hoje. E ela diz assim, presta atenção. Um catequista pediu aos catequizando que elaborassem um texto sobre o que gostariam que Deus fizesse por eles. Quando terminou o encontro de catequese, ela chegou em casa e começou a ler as mensagens. Uma mensagem a deixou profundamente emocionada e intrigada. Seu esposo, ao chegar, viu-a a chorar e perguntou: meu bem, o que é que aconteceu? E ela respondeu: leia você mesmo. O texto era uma oração e dizia assim: Senhor, esta noite eu peço-te algo especial. Transforma-me numa televisão. Quero ocupar o lugar dela. Quero viver como vive a TV da minha casa. Eu quero ter um lugar especial para mim e reunir a minha família à minha volta. Eu quero ser levado a sério quando falo. Eu quero ser o centro das atenções e ser escutado sem interrupções nem perguntas. Eu quero receber o mesmo cuidado especial que a TV recebe quando para de funcionar. E quero ter a companhia do meu pai quando ele chega em casa, mesmo quando ele está cansado. E que a minha mãe, que ela me procure quando estiver sozinha e aborrecida, em vez de me ignorar. E ainda, Senhor, eu te peço que os meus irmãos fiquem discutindo para estar comigo. Eu quero sentir o que a minha família deixa tudo para estar ao meu lado, para passar alguns momentos comigo. E por fim, Senhor, faz com que eu possa diverti-lo a todos. Senhor, disse aquela criança em oração, eu não te peço muito. Eu só quero viver o que vive qualquer televisão. Naquele momento, o marido da catequista disse: meu Deus, pobrezinho deste menino, que paz ele tem. E ela olhou e respondeu: esta é a mensagem que o nosso filho escreveu. Amados irmãos, na casa daquela criança que estava frequentando a catequese, o centro das atenções era a televisão.
Talvez a TV já esteja ultrapassada e o centro da tua casa ou da tua vida seja o teu celular. Tem gente que só usa o celular uma vez no dia. É da hora que acorda até a hora que deita. É uma vez só. Não sai do celular para nada. Alguém vai falar com você. Agora não posso, estou ocupado. Alguém vai falar, está na mesa. Não, peraí. Está aqui zapeando, está aqui não sei o quê. Na casa daquela criança que frequentava a catequese, o centro daquela família era a televisão. E na tua vida, qual é o centro? Quem é que tem sido o centro da tua vida? Porque Jesus nos convida a buscá-lo em primeiro lugar e receber todas as coisas em acréscimos. Josué nos questiona. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o de coração sincero e íntegro. Contudo, se vos desagrada servir ao Senhor, a quem quereis servir? Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.